Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos. Estou vendo que não tem ninguém que está vindo aqui pela primeira vez. Então vamos dar início, às nossas atividades de hoje com a nossa prece. Convido a todos a se sentarem numa posição mais confortável, fecharem os olhos para que a gente possa entrar em maior conexão com Deus, com Jesus, nosso Mestre querido. E dizer assim: Senhor Jesus, nosso Mestre tão amado, estamos aqui, Pai, mais uma vez diante de Ti, desejando tanto, Senhor, a Tua presença em nossas vidas. Derrama paz sobre todos nós aqui presentes, a Tua paz, o Teu amor, a Tua luz, e ajuda-nos, Senhor, a conseguirmos nesta vida sermos cada vez mais dignos de Ti. Ampara-nos, Senhor, em nossas dificuldades, em nossas necessidades. Ilumina, Senhor, a nossa cidade. Ilumina os nossos lares. Ilumina, Pai, aqueles a quem amamos. Mas ilumina também aqueles, Senhor, que ainda não Te conhecem e que precisam, Pai, de amparo, de auxílio e um pouquinho mais do Teu amor. Abençoa, Pai, a todos eles, abençoa, Pai, a todos nós. E abençoa, Senhor, em especial o nosso irmão Cleto, que irá nos orientar com suas palavras, falando, Senhor, da doutrina espírita, falando de Allan Kardec. Que o Teu amor, Senhor, possa estar com todos nós. E é em Teu nome, Pai querido, que damos por iniciado os nossos trabalhos da noite. Ser conosco hoje e sempre, assim seja. E aí, eu vou ler o prefácio do Evangelho, que diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam com o som da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e que no hino sagrado se estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Foi escrito, ditado pelo Espírito de verdade. E agora, para nos conduzir no estudo da noite, eu convido o nosso irmão Cleto. Boa noite a todos. Vamos falar um pouco mais sobre Kardec. O movimento espírita mundial traz esse mês como referência ao mês de Kardec, porque amanhã ele faria o seu aniversário. E o movimento espírita sempre traz, nesse mês, temas voltados a Kardec. E hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouco mais esse homem, ele foi considerado como o bom senso encarnado. Um homem que teve e tem legitimidade para trazer para nós
a doutrina espírita. Um homem que com 15 anos de idade já tinha escrito livros. Então, ele tinha uma oportunidade, teve uma oportunidade como espírito de voltar na Terra como Kardec. E nós, espíritas, reverenciamos Kardec pelo seu referencial dentro da doutrina espírita. A importância da religião para o homem é de suma importância. E teve dois grandes homens dentro do contexto mundial que transformaram o processo de conhecimento da religião. Um foi Francisco de Assis, que teve como missão restaurar o conhecimento do Cristo, da igreja da sua época, e ele trouxe uma nova sensibilidade e uma nova oportunidade de conhecimento. Depois veio Kardec, que teve a oportunidade também, e ele veio como missão. E aqui na Terra, ele trouxe e tirou da religião todos aqueles dogmas que estavam enraizados nas religiões anteriores. Trouxe uma nova roupagem do cristianismo para nós. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje, o bom senso encarnado. Ele nasceu na cidade de Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804, recebendo o nome de Hippolyte Denisard Rivail. E quando ele nasceu, ele já tinha, dentro da espiritualidade, ele já tinha o objetivo da sua missão aqui na Terra. E ele foi preparado para essa missão. Estudou nos melhores colégios da França, apesar que sua família não era uma família rica, mas teve condições de bancar seus estudos. E na França, ele se destacou que ele se tornou auxiliar de um mestre, de um grande homem, o precursor, como diz a literatura, Pestalozzi, o precursor do iluminismo. E Pestalozzi, por ele ser um homem futurista, ele trouxe vários conhecimentos para a pedagogia que ainda hoje se aplica. Tanto tempos depois ainda se aplica na pedagogia. E esse foi o mestre de Kardec. E como mestre de Kardec, Kardec disse que o propósito de estudar na França, de estudar na Suíça, desculpem, ele já tinha como objetivo, e era um compromisso que eles tinham assumido anteriormente. E ele veio para cá, trazendo para nós esse conhecimento fabuloso que nós encontramos até hoje. E Kardec já era um estudioso, antes de ser espírita, antes de se tornar espírita, ele já era um profundo conhecedor do magnetismo. Ele estudava o magnetismo. Por quê? Porque ele sempre objetivou, além da sua missão, ele objetivou conhecimentos. Quando, certo dia, começou a surgir uns fenômenos chamados de mesas girantes. E um dos seus amigos, que estudava com ele o magnetismo, chamado senhor Fortier, convidou ele para assistirem umas apresentações que estava vendo nos teatros de Paris, em que as mesas rodopiavam.
E Kardec não se interessou no primeiro momento pelo aquele convite. E ele fez várias vezes o mesmo convite para Kardec. E Kardec disse para ele que só iria no dia que Frontier provasse que mesa tinha cérebro. E ele disse, olha, vamos estudar, vamos aprender, que nós vamos entender. E no dia que Kardec foi assistir a apresentação das mesas girantes, algo chamou muita atenção dele. O que fazia aquelas mesas obedecerem um comando? Porque as pessoas diziam determinadas situações e as mesas obedeciam. Mandavam subir, descer, rodopiar e as mesas faziam aquilo. E quando ele saiu dali, ele saiu preocupado, encucado, o que fazia aquelas mesas movimentarem. Porque até então, eles achavam que ali existia algum truque. Tanto é que após as exibições das mesas, eles cerravam as mesas para ver se não tinha nenhum truque. Como também as pessoas que ficavam próximas, eles amarravam os braços das pessoas para ver que a pessoa não estava manipulando. Então ele achou que ali tinha alguma coisa diferenciada, que depois ele mesmo foi descobrindo e descobriu e trouxe para nós o que hoje nós conhecemos como mediunidade de efeito físico. E a mediunidade de efeito físico já existia, mas ninguém tinha catalogado no processo de conhecimento e trazer para a humanidade o que era a mediunidade. Então ele foi e participou dessas reuniões, e quando ele saiu dessas reuniões, ele passou a pesquisar. Até que um dia, um espírito se manifestou na sua biblioteca e falou para Kardec do seu propósito aqui na Terra, e que ele tinha assumido a missão de trazer para a humanidade um novo conhecimento religioso, científico e filosófico para todos nós. E a partir daí que ele passou a pesquisar e trazer para nós tudo o que nós conhecemos hoje sobre doutrina espírita. Até o vocábulo de algumas palavras foram criados por Kardec, que até então não conhecíamos os termos de médium, de espíritos, de espiritismo. Esses foram todos vocábulos criados por Kardec. Isso que está no livro que ele mesmo publicou, a obra póstuma, depois que ele desencarnou, mas ele publicou, que ele diz o seguinte: deixará de haver religião e uma se fará necessário, mais verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Seus primeiros alicerces já foram colocados. Quando a ti, Rivail, a tua missão é essa aí. E quando os espíritos falou para ele da sua missão, ele mesmo disse que ele inicialmente disse que não teria capacidade. E ele até fez um questionamento para o espírito: e se eu falhar? Se eu não der conta, como um termo mais, o que vai acontecer? O que o espírito respondeu para ele? Se você não der conta, virá outro e fará o que você fez. Tem como missão.
E ele passou a pesquisar, a estudar, a trazer conhecimentos. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, ele diz o seguinte, Kardec: não se confia o comando de um exército senão a um general hábil e capaz de dirigir. Então vejam vocês a importância que ele estava recebendo, né, o compromisso que Kardec estava recebendo para trazer para nós uma outra religião. Kardec criou a religião, o Espiritismo. Os espíritos dizem que já existia, mas Kardec teve a preocupação de codificar a doutrina espírita, para que nós entendamos exatamente e recebemos como hoje nós conhecemos. E ele diz o seguinte: acreditais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certo de que ele só confia missão importante aos que sabem e são capazes de cumpri-lo. Então, ele tinha responsabilidade e ele tinha esse compromisso. E o Espírito que trouxe, falando sobre sua missão, era um Espírito que depois disse para ele que eles antigamente já tinham vivido como amigos em uma outra encarnação passada. E o Espírito se identificou como Zéfiro, amigos que viveram na Gália antigamente, e falou para Kardec, falou para Hipólito, que seu nome chamava-se Allan Kardec. E como ele era uma figura muito conhecida na França, ele já era muito popular na França, quando ele abraçou a doutrina espírita, ele resolveu diferenciar o pedagogo do espírita e passou a utilizar o nome de Allan Kardec, que foi um feito que fez muito benefício para ele. Tanto é que depois de muito tempo, tempos atrás agora, recentemente, o governo da França resolveu homenagear os 100 homens mais ilustres de todos os tempos da França. E ele ficou entre os 100 homens mais ilustres da França como o professor Rivail. Ainda hoje, os seus livros são adotados, o seu método de ensino são adotados por algumas escolas, em alguns países, para vocês verem a capacidade intelectual desse homem. Tá certo? O caráter. Por isso que ele era chamado de o bom senso encarnado. Por quê? Porque como ele não se deixava levar, e eu lendo a biografia de Kardec, eu fui obrigado a ler e reler, e descobri uma coisa muito interessante, que ele era uma pessoa extremamente bem-humorada. Muito, não parece, né, pelas fotos, mas disse que ele era muito bem-humorada. De tudo ele fazia uma historinha, um humor, né? Entendeu? Isso serve para você abrir a cara, tá certo? Então veja o que diz Embaçaí em o seu livro A Missão de Kardec. É um autor também baiano muito conhecido, né? Que ele fez uma biografia de Kardec, e ele diz o seguinte, Allan Kardec conformou sua existência de acordo com o ensino dos espíritos. Ele não teve dúvida do seu objetivo aqui na Terra. Tanto é
que ele não foi contrapor ao que os espíritos disseram, como missão, e ele sabia, objetivando essa missão, que ele tinha a responsabilidade de trazer o mais puro ensinamento do nosso Mestre Jesus. E quando ele diz exatamente isso aí, ele diz mais o seguinte: vivia para os outros e não para si. Ignorava o rancor, foi por seus atos um verdadeiro apóstolo e deve ser, de fato, um mestre honrado e venerado, devendo todos esforçar-se para segui-lo os seus exemplos. Vamos lá. Iniciação espírita. Quando foi que Kardec realmente, o que diz assim? Percebi naqueles fenômenos que a chave dos problemas tão obscuros e tão controvertidos do passado e do futuro da humanidade, a solução que tanto procurava em toda a minha vida. Olha como ele tinha convicção de fé, quando ele viu que os espíritos sobrevivem ao corpo físico, quando ele acreditou na lei da reencarnação. Eu sempre falo isso para as pessoas que participam dos estudos junto comigo, que eu não conheço justiça maior de Deus do que a lei da reencarnação. Eu desconheço. E Kardec renasceu a lei da reencarnação, que ele trouxe para nós e explicando de um processo diferenciado do que até então. Até então as pessoas não acreditavam na lei da reencarnação? Sim, acreditavam. As religiões e outras religiões já acreditavam plenamente. Mas não trouxeram com tanta miúde que trouxe Kardec, através dos espíritos. Que ainda hoje tem religião que acredita na lei da reencarnação, mas ele acha que você reencarna em qualquer coisa, em qualquer objeto. Então, renasceu isso. E quando renasceu a lei da reencarnação, ele foi de contraponto à Igreja Católica, que até então a Igreja Católica tinha como dogma as leis da reencarnação. E passaram a não acreditar na lei da reencarnação por outros fatores que fizeram a religião católica não acreditar mais na lei da reencarnação. Mas, como Kardec trouxe para nós, ele trouxe o princípio da lei da reencarnação, o princípio do amor de Deus para conosco. A oportunidade que nós teremos de refazer as nossas vidas, de buscar um conhecimento e de progredir espiritualmente. Quando ele diz que todos os dias nós seremos anjos, é nesse propósito que nós estamos buscando. E aqui já me antecipei e falei por que ele mudou de nome. Porque que ele não quis misturar o pedagogo com o espírita. Porque quando isso aí também ia trazer uma certa confusão. Você chegasse numa livraria e dizer, me dá um livro aí de Rivail. Aí a pessoa vinha com um livro de pedagogia, não quero de espiritismo. Então veja como ele foi até inteligente quando ele quis mudar seu nome para não confundir o pedagogo com o espírita. No dia de glória que já chegou, vimos ter, afinal, o convívio do vosso velho chefe druida. E eu deixei a questão dos druidas para me falar, porque domingo nós vamos repetir esse mesmo estudo. E eu deixei assim uma outras situações para ser explicada lá. Se vocês quiserem entender um pouco dessa reencarnação dele,
vocês vão ter que ir no Anália Franco domingo. Tá certo? É um convite, não é uma... Entendeu? Para que nós entendamos exatamente o que ele fez quando ele era Allan Kardec. Nós vamos estudar. E depois nós vamos estudar também uma outra reencarnação dele também que ficou muito famosa nos livros de história, que foi João Hus, que foi um homem que contrapôs a igreja da sua época através de convicções e firmeza naquilo que ele acreditava. E ele pagou com sua própria vida por contrapor a igreja naquela época. Entendeu? E ele ficou na história, nos livros de história falam muito dele, que foi uma das reencarnações de Kardec. Entendeu? João Hus. Entendeu? E domingo nós vamos falar um pouco dele. Aí como hoje nós vamos falar só sobre Kardec, eu deixei para domingo. Senão domingo não vai aparecer ninguém lá. Dizer, não, já ouvi. Aí domingo vocês vão lá que eu vou falar sobre João Hus, como foi a encarnação dele e como foi a encarnação dele como Allan Kardec. Que também foi um homem muito importante nos seus conhecimentos. Ele era mestre em astronomia. Certo? Ele era mestre em astronomia, eles estudavam os astros, não só ele, como o seu grupo todo, que fizeram essa importância muito grande para a humanidade. E depois ele voltou como João Hus, né? Reencarnou numa região que antigamente chamava-se de Boemia, e ali ele passava, e foi no tempo que a igreja estava desvirtuando dos seus ensinamentos. E ele passou a publicar cartas, e naquela época não tinha internet. Aí como é que as pessoas faziam? Eles escreviam uma carta e iam ler em praça pública para as pessoas, e juntava aquelas pessoas ali em torno naqueles púlpito ali que ficava em praça pública, e eles começavam a ler. E ele questionava muito a igreja. João Hus era um homem também já das letras, ele era reitor de uma universidade, né? E era um homem de muito conhecimento, e ele passou a contrapor através das suas cartas publicadas e lidas publicamente a igreja da sua época. E como a igreja naquela época era uma igreja de um certo poder político, né? Já tinha muito poder sobre os reis, sobre as rainhas, ele foi condenado à morte. E como condenado à morte, ele foi queimado em Praga, na cidade de Praga, em praça pública. Então, a sua importância para aquela contestação daquela época foi de muito valor para a transformação da igreja. E veja que a partir daquela época ele já tinha um propósito, que nós aprendemos isso. Tá certo? Então ele diz o seguinte: aquele que você esperava encontrar em Paris, sim, ele mesmo, em pessoa, pode anunciar-me um nome para o meu governo? Aí o amigo dele falando da sua reencarnação passada. E ele falou de Allan Kardec, que é um nome extremamente bonito, né? Muito bonito assim. Outro diálogo de Kardec, para entender a sua missão. Senhor, pois que te designaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça tua vontade. Olha aí quando ele assumiu. Inicialmente,
ele pensou, né, relutou em aceitar, mas depois que ele aceitou, ele abraçou como missão realmente. Como missão Kardec trouxe. E ele, inicialmente, ele ficou meio preocupado. Por quê? Porque ele achava que era muita responsabilidade para ele. Apesar que os espíritos, alguns espíritos, e as biografias dele dizem, alguns espíritos já reencarnaram com o mesmo propósito de auxiliar ele nessa caminhada. E vejam vocês, e peguem a literatura espírita, que tem vários espíritos que vieram com o mesmo propósito de ajudar ele, de auxiliar ele. Dispõe do teu servo. Dispõe. Estou aqui para servir, para te ajudar. E dentro do propósito que ele abraçou, ele trouxe a transformação e um novo entendimento do Evangelho que nós conhecemos. Então ele diz mais o seguinte: reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá as forças, porém, talvez me traiam. Ele tinha essa consciência, mas ele buscou e trouxe o entendimento muito fielmente aquilo que ele realmente se abraçou. Em Obras Póstumas, ele diz o seguinte: o Espiritismo é um chamado a desempenhar imenso papel na Terra. Vou parar aí no ponto. Imenso papel na Terra. Eu até já, um dia desse falei isso aqui, eu volto a repetir. Quer dizer que o Espiritismo é a religião do futuro? Todo mundo se tornará espírita? O que vocês dizem? A doutrina espírita não é a religião do futuro, mas o futuro de todas as religiões se embasará nos ensinamentos dos espíritos. Quando nós falarmos no futuro que todo mundo reencarna, todas as religiões vão acreditar nos ensinamentos dos espíritos. Quando nós falarmos, como nós falamos, que os espíritos se comunicam, que os espíritos se manifestam, eles vão acreditar e vão aceitar que todos os espíritos se manifestam. Algumas religiões hoje não acreditam, e outras religiões dizem que as manifestações dos espíritos são coisas demoníacas, né? E não. Então, não é todo mundo vai se tornar espírita, mas toda religião vai ter um princípio dos ensinamentos espíritas. Com certeza, tá bom? Ele formará a legislação tão frequente contrária às leis divinas, ratificará os erros da história, restaurar a religião de Cristo, instituirá a verdadeira religião, a religião natural, em que parte do coração e vai diretamente a Deus. É nesse princípio que nós buscamos dentro da doutrina espírita. Ninguém da doutrina espírita aprende que o espiritismo é melhor do que qualquer religião. Não é isso? Mas nós aprendemos que todos nós somos irmãos e todos nós vivemos a mesma fraternidade. A transformação do indivíduo não se dá por imposição. Ela se dá pela dor e ela se dá pelo amor. Se eu perguntar para vocês assim, por que vocês se tornaram espírita? Alguém vai ter uma explicação lógica para dizer: eu vim porque meu pai era, eu vim porque eu conheci,
Eu vim porque eu adoeci e vim para a doutrina espírita. Veio pela dor, mas veio. É nesse propósito que nós estamos aqui. Nesse aprendizado da transformação do indivíduo. Vamos lá? Em O Livro dos Espíritos, Kardec... Não, O Futuro do Espiritismo, desculpe. No livro do Obras Póstumas, que é uma obra de Kardec também, ele diz o seguinte: o Espiritismo é chamado a desempenhar o imenso papel na Terra, e ela reformará a legislação ainda tão frequentemente contrária às leis divinas. Tão frequentemente contrária às leis divinas. Por quê? Porque nós vamos aprender do processo da transformação do indivíduo. Tudo nos liga a Deus. Tudo nos liga a Deus. Mesmo no processo de dor, no processo de sofrimento, no processo de angústia, liga a Deus ou não? Liga. Que nós aprendemos, e a doutrina espírita traz isso, que a dor serve para o nosso crescimento espiritual. Ninguém sofre por acaso. Quem é que sofre aqui? Porque Deus quer. Não, meu irmão. A dor, ela tem objetivar a transformação do indivíduo na consciência daquilo que ele errou. Se eu errei, Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, vai nos dar a outra oportunidade de nos reformarmos, de buscarmos verdadeiramente o caminho que nos leva a Deus. Então a dor também é uma bênção. O sofrimento é uma bênção. Mas se nós não sofrêssemos, seria bem melhor. Sim, e isso, com certeza, no futuro, quando nós nos tornarmos espíritos bons, espíritos puros, nós não sofreremos mais. Ei, meu Deus. Desculpa, gente, é porque eu não tenho o hábito de trazer o telefone, mas hoje eu ia passar na casa da Mariazinha e eu peguei para poder, encontrar o endereço. Aí a TIM resolve ligar essa hora. A TIM, para oferecer pacote. Rapaz, vocês me deixem em paz, pelo amor de Deus. Porque ele não deve ligar para você, mas para mim é umas 10 a 20 vezes por dia. Tá certo? Eu fiquei nervoso. Aqui a TIM liga. Ainda bem que não é para cobrar, era só para oferecer um plano. Sinais da missão cumprida. O reconhecimento da espiritualidade. A própria espiritualidade atestou a conclusão da sua missão. Olha como Kardec não falhou na sua missão, E ele diz mais o seguinte: com o espírito de verdade, confirmando a realização de todos os pontos previstos. Espírito de verdade. Vocês entendam mais ou menos que era um conjunto de espíritos perfeitos que vieram trazer para nós ali os ensinamentos. Uma missão cumprida de Kardec, a expansão da sua obra. A obra cresceu de modo prodigioso e espalhou-se amplamente, consolando incontáveis aflitos e proporcionando bênçãos e simpatias a muitos. Eu conheço uma pessoa, eu não vou dizer o nome,
mas ela era de outra igreja, e daquelas que, no dia que não ia na igreja, ela adoecia. E um dia, por outro, ela resolveu frequentar o Centro Espírita José Grosso. E eu vi ali ela umas 2 vezes, e eu conheci ela já há muito tempo. Quando ela chegou, ela disse para mim uma coisa assim que me deixou extremamente feliz. Ela disse assim: eu não sei por que vocês, com uma doutrina maravilhosa dessa, não propaga em todo lugar na rua, né? Eu não sabia que o Espiritismo era isso que eu vi hoje aqui. Eu digo: olha, minha irmã, mas a questão é que tudo tem seu tempo e sua hora. Talvez se eu fosse falar lá fora para você, você não tivesse a mesma percepção de entendimento que você teve aqui hoje. A doutrina espírita não busca adébitos, não busca. Nós não saímos aí na praça pública pregando, convidando as pessoas. Estamos errados? Não, porque o processo do entendimento da religião, ela é muito peculiar de cada um. Não adianta eu ir dizer para você: vem para cá que você vai ficar bom, que você vai se curar, que você vai ver, que ele não vem. Sabe quando é que as pessoas vêm aqui? Quando estão com problemas. Aí você vê a fila de pessoas aí para fazer tratamento. As pessoas vêm aqui quando eles perdem um ente querido, que eles vêm aqui procurar saber se pode falar com aquele ente querido que foi embora. As pessoas buscam isso. Dificilmente uma pessoa vem aqui apenas por curiosidade e fica. Imediato. Então a doutrina espírita, Kardec não tinha essa preocupação, né? Kardec não tinha essa preocupação. Ele ia, fazia suas palestras públicas, ia, visitou toda a França, andou em algumas cidades até da Espanha, mas Kardec nunca se preocupou em levar para multidões e levar para a praça pública, porque a doutrina espírita é um processo de conquista moral e intelectual. As pessoas que vêm aqui na quarta-feira, fazem entrevista, e querem, diga para elas que tal coisa. Isso. Perfeito. Exatamente, doutor Vilas. Então as pessoas, então a doutrina espírita, você não vê a doutrina espírita pregando na rua, né? Em praça pública, você não vê, porque a doutrina espírita, o contexto dela é tão profundo que você for na rua ninguém vai entender nada. Qual é o objetivo que Kardec disse da doutrina espírita? Espíritas, amai-vos, chamou-nos por nossa transformação sentimental, mas sobretudo instruir-vos, porque através da instrução nós vamos saber distinguir o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Através do conhecimento, entendeu? Eu hoje, eu estudando sobre Kardec, eu descobri coisas assim que eu já estou calejado de mais de 60 anos aqui dentro do Centro Espírita, eu não sabia, não conhecia. Não, entendeu? Por quê? Porque a gente vai estudando, vai conhecendo, vai entendendo. Todos os dias eu aprendo uma coisa nova dentro da doutrina espírita. Todos os dias. No sentimento, no conhecimento, na história, nas ações. Então a doutrina espírita ela é muito aberta para o entendimento. E Kardec sabia disso. A expansão das obras. A obra cresceu de modo prodigioso e espalhou-se amplamente, consolidando incontáveis aflitos e proporcionando
A doutrina espírita, meus irmãos e minhas irmãs, consola. Ela traz uma fé inabalável no futuro. E eu pergunto para vocês aqui, nós espíritas, quando chegarmos no plano espiritual, qual vai ser o nosso privilégio? Eu sou espírita, então quando chegar lá, que eu ver aquele homem de barba branca lá e roupa branca, eu já sei onde eu estou. A única diferenciação que nós teremos é que nós saberemos entender um pouco mais sobre a vida espiritual. Nós teremos os mesmos apegos que tem alguém que não é espírita. Eu vou sofrer, eu vou sentir saudade da minha família, eu vou sentir vergonha do que eu fiz. Tudo isso, mesmo sendo espírita, não vou ficar imune a nada disso. Mas pelo menos eu vou ter consciência do que é o mundo espiritual com o mundo material. Nós que participamos das reuniões mediúnicas, nós vemos quando os espíritos se manifestam e nunca entendeu o que é que realmente está acontecendo ali com você. Onde é que eu estou? Por que eu estou aqui? Por que quando eu falo ninguém responde? Por que eu chego em casa e falo e ninguém me ouve? Pelo menos nós espíritas saberemos, Quando nós chegarmos lá, nós já saberemos, não, é porque você já está mais para lá do que para cá. Então, é isso que a nossa vantagem como espírito. E Kardec teve essa, ele trouxe, divulgou a doutrina espírita. Inclusive, tem um fato muito interessante com Kardec, o Auto de Fé de Barcelona, em que algumas pessoas encomendaram as suas obras e ele mandou as suas obras, e quando chegou em Barcelona, as suas obras foram embargadas. E as pessoas, por conta de uma pessoa lá, e passaram a queimar os livros em praça pública. E Kardec, ele queria contestar judicialmente a prisão dos livros que tinham acontecido. E os espíritos disseram que não, que deixasse. Por quê? Porque a partir de queimar a ação dos livros, despertou uma curiosidade tão grande em Barcelona que todo mundo queria ler o livro para saber o porquê que aquele livro foi proibido. É algo como hoje. Quando hoje você diz assim, não, é proibido, aí você fica super curioso de saber por que é proibido. E assim foi Kardec, na propagação dos seus livros, da sua divulgação da doutrina espírita. Satisfação pessoal, Kardec. Apesar das tribulações, Kardec, ele não foi tudo mar de rosa na sua vida. Kardec teve muito contratempo, ele foi execrado em praça pública pelas pessoas, as pessoas recusavam passar perto de Kardec, entendeu? As pessoas faziam protesto na frente do seu instituto, porque dizia que a doutrina espírita era coisa demoníaca. Mas ele sempre no bom senso, na serenidade, ele nunca se alterou com nada. Quando ele era chamado e convidado, pois não, doutor? Imagina o seguinte, ainda hoje, tem pessoas que não tocam da naquela época, com certeza, Com certeza. Quando eu sempre contei isso aqui para vocês, eu fui fazer a matrícula da minha filha na escola, aí fiquei na fila. Aí quando chegou a minha vez, a senhora perguntou assim, tal nome, tal, sua religião. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro e disse, espírita. A senhora que estava perto de mim, deu um pulo assim para trás e disse, Ave Maria, moço, pelo amor de Deus, sabe? Como se ali estivesse diante do Satanás. Isso, coisa de 20 anos atrás,
As pessoas ainda não discriminam a doutrina espírita, mas por que as pessoas discriminam? Se você buscar a história, tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser. Por que as pessoas confundem as religiões espiritualista com espírita? Né? Pois não, professor? Eu vivi algo parecido com o que você acabou de relatar. Eu estava uma vez num posto de saúde, conversando com uma senhora idosa do lado, e aí ela me falando sobre Bíblia, né, sobre alguns conhecimentos. Ela disse: o senhor entende muito bem, o senhor congrega aonde? Eu não sei Ave Maria, exatamente, exatamente. Isso. Então, Kardec, imagine Kardec, como é que passou, né? Uma pessoa de uma figura pública, né, que era condecorado pelos reis, pelas rainhas, de repente se torna, né, divulgador da doutrina espírita. Mas é assim mesmo, satisfação pessoal. Né? Apesar das tribulações, Kardec tinha aquilo ali como uma satisfação, né? Porque ele sabia da sua missão. A missão e as obras de Kardec. A missão principal de Kardec foi organizar e divulgar a doutrina espírita, reunindo os ensinamentos dos espíritos sobre suas obras monumental e o Pentateuco kardeciano, que são as obras de Kardec, entendeu? Reconstrução da crença foi a missão de Kardec também, né? Trazer um novo entendimento para os ensinamentos cristãos, para os ensinamentos daquilo que nós hoje entendemos como uma regra na conduta de um bom cristão, entendeu? Então Kardec teve como isso. E ele diz mais o seguinte: sua obra teve o objetivo de reconstruir as crenças abaladas pela sociedade. Até porque, na época de Kardec, a sociedade estava saindo da Idade Média e tinha muitos processos de contratempos sobre religiões, que tinha a Inquisição, né, que havia perseguição contra os cristãos, tudo isso. E Kardec, através dos seus ensinamentos, veio combater isso, reconduzindo os corações ao Evangelho de Cristo através das explicações claras sobre a moral, a vida e a comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Só mais meia hora aqui. Sinais da missão cumprida de Kardec. Eu vou ler agora com poucas explicações. O reconhecimento da espiritualidade. O próprio espiritualidade atestou a conclusão de sua missão como espírito de verdade, confirmando. Isso aqui eu já tinha feito. Vamos lá. De novo. E o legado de Kardec? Qual foi o legado para nós? O que Kardec deixou para nós? A propagação dos ensinamentos espíritas. Vou perguntar uma coisa para vocês e eu gostaria que vocês respondessem. Quem é que é espírita aqui? Uma, duas, três, quatro. Por quê? Porque normalmente os ensinamentos da doutrina espírita tão profundo, nos cobra tanto dos nossos sentimentos, que nós titubeamos de dizer se somos espírita ou não. Nós, sim, isso.
Então nós mesmos, mas nós todos que acreditamos na imortalidade da alma e seguimos os ensinamentos de Kardec, somos espíritas. Podemos até não ser aquele com profundidade do conhecimento no qual ainda objetivamos chegar, mas nós somos espíritas. Por quê? Eu sou espírita porque eu acredito na imortalidade da alma, eu acredito na transformação moral do indivíduo. Tudo que ensinam os espíritos através de Kardec, eu acredito. Agora nós dizemos, não, ainda não sou espírita. Não, é porque nós não confiamos naquilo que nós estudamos. Espírita não só é aquele que chega no ápice e diz, eu sou espírita. Não. A partir do momento em que eu acredito na minha transformação através do que eu estou lendo, eu vou botar em prática no meu dia a dia, nas minhas ações. Eu sou espírita, sim. Não precisa eu ser palestrante, não precisa eu participar de um grupo, de um centro espírita, de uma reunião mediúnica. Naquilo que Kardec falou, que os espíritos trouxeram para mim, eu acredito. Então eu sou espírita. A continuidade da obra. A missão de Kardec serviu de semente para o desenvolvimento do espiritismo, que continua a ser propagado e praticado por seus seguidores em todo o mundo. Vamos lá. Encontramos em Kardec o exemplo do trabalho, solidariedade e tolerância, preconizados por ele mesmo na codificação espírita. A obra espírita é a embarcação acolhedora, consagradora ao amor do bem, e Kardec, o seu codificador, é o apóstolo da renovação da humanidade. Então veja a importância de Kardec. E Kardec, na sua simplicidade, Kardec nunca enalteceu o seu nome. Tudo que Kardec trouxe, ele dizia que foram os espíritos que lhe ensinaram. Então veja a importância do codificador da doutrina espírita. Ao espírita, olha nós aqui, vocês, não só eu, vocês também, viu? Ao espírita cabe o dever da expressão funcional aos seus ensinamentos, repartindo a mensagem de luz que recebe, tendo sempre em mente a recomendação. Espíritas, amai-vos, espírita, instruí-vos. Então, meus irmãos, Kardec veio e trouxe para nós essa doutrina maravilhosa, mas nós temos a responsabilidade de seguir em frente. Não tenhamos vergonha de dizer que somos espíritas. O que vai fazer a diferença é quando ele dizer, esse aí é espírita, eu não vou tentar ele porque ele é espírita, eu sei que ele não vai aceitar. Que ele sabe da transformação moral do indivíduo. E é por isso que a doutrina espírita traz e nos cobram sempre, espírita, amai-vos, espírita, instruí-vos, porque quem ama, acolhe, quem ama, recebe. O amor é multiplicador. O amor que eu der para alguém hoje, ele vai voltar para mim uma forma de energia ou de retorno daquilo que eu fiz. Quando eu me instruir realmente, eu não vou ter dúvida daquilo que eu acredito, como também não acreditarei em qualquer coisa que me disserem. Deus é mau? Vocês dizem, não, Deus não é mau. Deus não castiga, porque eu aprendi dos ensinamentos da doutrina espírita de Kardec que Deus é amor, infinitamente misericordioso. Ah, meus irmãos, mas se Deus é amor, por que tanta desigualdades sociais que existe na humanidade? É uma explicação que os espíritos nos dão.
que aqui ainda somos um mundo de prova e expiação. E cada um passa pelas suas provações, mas cada um terá mérito de um dia se tornar anjo. E seremos esse anjo no futuro, na nossa transformação moral e na nossa elevação espiritual. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Muito obrigado. Agradecer ao Cleto pela excelente palestra. Cleto foi convidado de última hora, viu, gente? Foi muito bom. E aí, agora eu fiquei com a missão de toda quinta-feira dar um recado para vocês. E hoje, como tem muita gente, tá até bom, né? Então, no dia 21, 22 e 23 de novembro, nós teremos aqui em Imperatriz o 38º Encontro Espírita da região Tocantina. O tema principal vai ser Chico Xavier e a Cultura da Paz. Bacana, né, o tema? E os palestrantes também. O local vai ser na UFMA, aqui do centro. Os palestrantes vão ser Fábio Carvalho, que a maioria daqui conhece, né, da FEMAR, César Perri, de São Paulo, e João Rabelo, da FEB de Brasília, tá? E as inscrições vão ser abertas em breve e serão gratuitas, tá? Bom, além disso, eu quero convidar vocês para, na próxima semana, se fazerem presentes. O tema vai ser Evangelize, Coopere com Jesus, e as palestrantes vão ser as evangelizadoras. As evangelizadoras das crianças, né, a Arielle e a Laís, e a evangelizadora dos rapazes e moças, né, da juventude, a Érica, tá? Então, eu creio que vai ser bem legal. E agora, chamar a Mariazinha para fazer a nossa prece final. E depois temos o passe. Vamos agradecer, né, a viagem que o Cleto nos propôs nessa noite. E só para a gente mergulhar um pouco nessa conexão divina da gratidão, nós vamos dizer assim: uma flor se abre, ela traz novos aromas para sentir. Uma criança nasce e traz a esperança de um porvir, mas ainda existe o medo, ainda existe a dor e a ignomia humana. Evangeliza é um mundo novo criar, evangeliza é ter esperança no novo dia, no novo amanhã. Então, é se evangelizar para que a gente possa mergulhar realmente na essência que a doutrina espírita nos oferece, elevando o pensamento a Deus, deixando fluir os nossos sentimentos de gratidão pela doutrina, por Allan Kardec, pela sua renúncia e pela sua seriedade no propósito de trazer para nós a ressignificação dos ensinamentos de Jesus como consolador prometido por Ele. Mestre Jesus, só podemos ajoelhar em espírito para te agradecer as bênçãos recebidas, o estímulo para que possamos caminhar nessa jornada evolutiva, como viajores da eternidade, Senhor. Conscientiza-nos cada vez mais e melhor do que estamos no rumo certo para evoluir. Ser conosco, Jesus.